Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que seja um fim de tarde, um começo de noite abençoado para todos nós. Uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos aqui para prestar culto ao Deus vivo, ao Deus em que cremos, que adoramos e que é digno de toda honra, de todo louvor. Então, que você que está aí na sua casa já se aquiete e possa, de onde você estiver, cultuar com a gente, né? Que temos um grupo bom e estamos felizes por mais um dia que o Senhor nos dá. E só isso já é motivo de tanta alegria, né? Tanto louvor. Queria convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia no Salmo 123. O Guilherme vai transmitir aí, colocar aí a letra. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 123, Cântico de Peregrinação. São apenas 4 versículos. Leiamos. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Eu quero ler novamente o 3 e o 4. 3 e 4. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Colocar a nossa vida. Eu vou dar um minuto, 2 minutos para que você faça a sua oração silenciosa e depois eu oro em voz alta. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu amor, por tua fidelidade, por tua presença no nosso meio. Estamos aqui com o coração sedentos, os corações sedentos da tua palavra, sedentos de cantar louvores, sedentos de aprender do Senhor. São tempos difíceis, muito difíceis, Pai. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas queixas, mas estamos diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor não dá, sem o Senhor não conseguimos. Por isso, tem misericórdia, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos laços do inimigo, das propostas enganosas, de tudo que se pinta, que se aparece bonito, perfeito, cheiroso, interessante, mas que não vem do Senhor. Livra-nos, Senhor. Queremos ser moldados pelo Teu Espírito, moldados pelo Senhor, Pai. Queremos colocar esse culto, assim como as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor, pela Tua misericórdia, receba o nosso louvor,
receba esse culto, que o Senhor fique com a Janice e a equipe que irá nos conduzir no louvor, assim como a Claudinha, na ministração, na reflexão e na palavra que vem também do Senhor para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Janice. Boa noite, boa tarde. A gente está tão acostumado, né, à noite. Nosso convite com os cânticos hoje, um convite ou uma exortação, é que nós levantemos os nossos olhos para o Senhor. E no primeiro cântico, que nós levantemos os nossos olhos ao Senhor em adoração, como povo reunido para glorificar o nome dEle. É teu povo. Vamos olhar para o Senhor, levantar os nossos olhos ao Senhor. Você deve estar passando por tribulações, por dificuldades, mas a Bíblia diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. E é uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus, ele é lançado no nosso coração pelo Espírito dele, um Espírito que já nos foi dado. Então, em meio à tribulação, não desanime, não, né? A gente pode ficar, assim, às vezes, meio trôpego, né? Mas a gente continua. Enquanto tem essa palavra, que eu detesto palavras do momento, mas resiliência é uma delas, né? A gente deve ser resiliente, mas não é uma resiliência vinda da nossa força, não.
Nós temos o nosso tesouro guardado em vaso de barro para que o poder de Deus se manifeste em nós. Então, os nossos olhos estão voltados para Ele, porque Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. É isso que o hino que nós vamos cantar agora. Esse hino ele é muito especial para mim, porque era o hino preferido do meu pai. Não desanimes, não desanime, não. Deus proverá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Se você sabe outra voz, cante vozes. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Vamos ficar em pé? Um dia a gente vai ter que aprender, né? E aprender que Ele continua sendo bom, não importa o que aconteça, Deus é bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo grau de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
o dia de viver, tudo que se aprendeu, ia enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Só as nossas vozes. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Podem sentar. Estou muito feliz de poder estar aqui. Tem sido assim um desafio, né, para o povo de Deus, para a Igreja de Jesus, esse tempo onde a gente não está podendo celebrar a nossa fé, a nossa esperança de maneira plena, né, como a gente sempre fez. Mas esse dia vai chegar. Amém? Né? Vai chegar. Porque Deus continua sendo bom, porque Ele continua sendo Deus. Hoje, dia 15 de novembro, dia que... antes de mais nada, as crianças de 5 a 10 anos podem descer, tá? Sem correria, usando máscaras não no queixo. Hoje, dia 15 de novembro, dia que nosso país comemora a proclamação da República, e, de maneira mais que simbólica, nesse dia também, nosso país sai às urnas, né, às eleições, e é uma data importante do exercício da democracia, e vamos ter um momento agora onde a gente vai orar pelo nosso país, por essas eleições, pelas pessoas que serão eleitas, para que elas realmente cumpram com o papel que lhes é designado, né, pela sociedade, pelo voto. Então, vamos orar, pedir a Deus para visitar o nosso país com graça, com misericórdia, com cura, com salvação, com libertação. Vamos ter esse tempo orando pelo nosso país. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui, te damos graças por termos a tecnologia à nossa disposição para estarmos na casa das pessoas. Pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite o nosso país, que o Senhor visite a nossa nação, que nesse dia que a gente celebra a proclamação da República, e simbolicamente estamos indo às urnas eleger prefeitos, vereadores, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor cure a nossa nação da corrupção, do descaso, das desigualdades, que o Senhor visite o nosso povo com o teu Santo Espírito, ó Deus, transforme a nossa nação, ó Deus, que o Senhor sare a nossa terra. Abençoa os que serão eleitos, que eles sejam verdadeiros gestores daquilo que lhes será depositado nas mãos, ó Deus, para o bem da população.
Abençoa, Senhor, o nosso país, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Não tenho os PowerPoints hoje, porque a minha equipe particular de TI está desfalcada, tá, gente? Então, aí não deu tempo. Mas vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Queridos e queridas irmãs, a grande afirmação dos evangelhos e do Novo Testamento é essa: Jesus voltará. Essa é a grande afirmação do evangelho. Essa é a grande afirmação do Novo Testamento. Jesus voltará. O Velho Testamento também anunciava a chegada do Messias. Tudo no Velho Testamento apontava para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus. O Novo Testamento aponta para este dia: Jesus voltará. Essa é a grande afirmação. Mas essa grande afirmação nos levanta uma grande pergunta. E a grande pergunta é essa: como esta grande afirmação de que Jesus voltará impacta a sua vida hoje? De que maneira a expectativa pela volta de Jesus molda o seu presente? Essa é a grande pergunta. Como que a forma que nós vivemos a nossa vida hoje, o que essa forma de viver nossa hoje diz sobre essa grande afirmação: Jesus voltará? É disso que essa carta de Tessalonicenses trata, desde o seu início. O contexto dessa carta é o seguinte: a igreja de Tessalônica foi fruto da segunda viagem de Paulo, lá em Atos, capítulo 17. Era uma igreja nova, incipiente, uma igreja que estava sofrendo dificuldades, perseguição. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses fala isso. No entanto, aqueles cristãos ali de Tessalônica, eles receberam muito bem o evangelho. Eles estavam vivendo aquele evangelho com aquele fogo do Espírito pulsando no coração deles.
Eles davam um forte testemunho de quem era Cristo Jesus e do que Cristo Jesus fez na vida deles. Tessalônica era uma cidade de um fluxo muito grande de pessoas, porque era uma cidade portuária. A data provável dessa carta varia entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. Cláudio era o imperador de Roma, o último da linhagem de César Augusto. E ele estava vivendo um segundo casamento com uma mulher chamada Agripina, uma mulher ardilosa, ruim, manipuladora, e ela tinha um filho. E ela convenceu Cláudio a adotar esse seu filho. Passado alguns anos dessa adoção, ela envenena Cláudio, e o seu filho é ninguém mais, ninguém menos que Nero. É para essa igreja que Paulo escreve essa carta. Paulo começa a carta de maneira muito pessoal, feliz de receber notícias daqueles irmãos, lembrando a calorosa acolhida que eles deram para os irmãos que ali foram. Timóteo tinha levado para Paulo um relatório de como a igreja estava vivendo. E Paulo, ciente de que aquela pequena comunidade de cristãos estava passando por perseguição e grandes dificuldades, e o pior estava por vir, Nero, ele escreve, então, essa carta com uma série de exortações, admoestações, conselhos para aquela igreja, cujo pano de fundo para toda essa fala de Paulo àquela igreja era a volta de Jesus. Jesus voltará. E o livro termina no capítulo 5 com esse grande chamado de Paulo: estejam alertas, preparados, acordem, estejam prontos. E eu volto à pergunta do início: como que essa expectativa pela volta de Jesus molda a nossa vida aqui e agora? De que maneira a volta de Jesus, essa esperança futura, impacta nossas escolhas, nosso trabalho, nossa vida, nossos relacionamentos? Como? Dr. Eugene Peterson, ele diz o seguinte: se o nosso senso de futuro é fraco, fraca é a nossa fé. Fraca é a nossa vida. Teremos uma vida marcada pela indiferença. Nossa fé em Jesus sempre foi pautada nesse forte senso de futuro, nesse momento crucial da história: Jesus voltará. Qual o efeito dessa certeza futura na nossa vida? Qual o impacto disso na nossa vida? É que cada momento do presente é carregado de uma esperança viva, uma esperança concreta, de uma realidade futura, mais uma realidade. Essa certeza, esse senso forte de futuro, faz com que na nossa vida hoje não haja espaço para fantasias, para especulações, para confusões, para ansiedades e angústias. Ansiedades e angústias são fruto de um senso de futuro fraco. Fale isso por mim. O senso de futuro forte, que acredita, que espera com uma santa expectativa essa volta de Jesus, afasta as confusões, nos leva a responder às demandas que a vida nos oferece, livres de medo, livres da paralisia,
nos impulsiona a seguir vivendo nessa santa expectativa a respeito do que Deus está fazendo. E essa expectativa santa nos lança no presente, respondendo ao chamado e à vocação de Deus como participantes ativos do que Deus está fazendo na história. Esse é o efeito de um senso de futuro forte. Jesus voltará. No capítulo 5, Paulo já começa tirando do centro da conversa as especulações. Jesus, quando é que é? Você sabe, você já ouviu falar? Eu sou amilenista, pré-milenista, arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquilo. Paulo já tira essa conversa do centro da discussão. Essa conversa, ela pode ser até interessante, mas ela é periférica, ela é secundária. Essa tentativa de querer especular detalhes, dia, hora, como, de que jeito, como é que vai ser, é uma curiosidade inútil, muitas vezes, e beira a infantilidade. Mas Paulo, ao contrário, ele chama a atenção para aquilo que realmente importa: estarmos constantemente preparados para receber a Cristo, porque Jesus voltará. Ele voltará. Qualquer outra coisa, além desse foco que Paulo traz aqui, é sinal evidente de imaturidade, de infantilidade. Tudo o que nos foi permitido saber, nos foi ensinado e revelado aqui na escola de Deus. O próprio Jesus disse que isso não era importante. Saber dia e hora, especular, gastar tempo e energia tentando saber essas coisas. Acredito até que Jesus ocultou isso dos seus discípulos e de nós também, para que todos nós, estando em estado de expectativa, pudéssemos estar alertas e vigilantes o tempo todo. Jesus voltará. Assim como os tessalonicenses sabiam perfeitamente, nós também sabemos que o dia do Senhor virá subitamente. E era nessa expectativa que aqueles irmãos da igreja primitiva viviam, com o pé na terra, mas o olho no céu. Vivendo a vida cotidiana, marcados pelos sinais do céu. Prontos. Lá em Atos, a gente via que eles não tinham apego a coisas materiais, a nada disso, porque eles estavam prontos. Jesus voltará. Virá subitamente. Por isso, vigilância e sobriedade. Vigilância e sobriedade devem ser atitudes próprias para todos nós, discípulos de Jesus, aqui e agora, em 2020. Enquanto a fé, o amor e a esperança de que Paulo fala são os combustíveis que nos mantêm neste caminho. De ter os pés no chão, mas os olhos no céu. Essa advertência de Paulo de estar alerta faz eco a uma advertência do próprio Jesus em Marcos 14, quando Jesus vai para o Getsêmani, leva os seus discípulos, e ele vai para um lugar mais afastado, leva Pedro, Tiago e João, e ele pede para os seus discípulos, quando ele se vê no momento de profunda angústia, Jesus pede para eles: não durmam, vigiem comigo. Mas o que os discípulos fazem? Dormem. Isso é muito significativo. Jesus pediu que eles ficassem acordados para não serem pegos de surpresa.
E é essa atitude que Paulo exorta os cristãos lá de Tessalônica e nos exorta a nós aqui nesse dia, em pleno 2020, para que estejamos alertas até que chegue o dia do Senhor. Essa é outra expressão importante, o dia do Senhor, muito frequente no Velho Testamento. Esse dia é o tempo da justa intervenção de Deus na história, dia onde Deus virá com juízo para aqueles que estão dormindo, e será dia de bênção para aqueles que se mantiveram vigilantes. Vivendo o dia de hoje, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Paulo aqui usa algumas imagens para descrever esse dia. Ele fala que esse dia vem como ladrão à noite. O ladrão, ele não fala assim, ô Marilene, se prepara que hoje à noite eu vou lá na sua casa, hein? Vou roubar, vou fazer um limpa na sua casa. Fica lá. Ladrão não faz assim. Ladrão vem, subitamente, te pega despreparado e te rouba. Para os que não encontram nessa expectativa e se encontram dormindo e não acordados, esse dia será um dia terrível. Em alguns textos do Evangelho fala o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia será terrível para aqueles que se encontram dormindo. Por que será que tanto Jesus quanto Paulo nos advertem para não sermos vencidos pelo sono? Que sono é esse? Que sono é esse? É o sono profundo do desleixo, do desprezo, da negligência, do pouco caso, do discipulado de Jesus, da vida cristã, da vida impactada por essa grande afirmação que é a volta do Senhor. Do desprezo a tudo aquilo que o Senhor nos chama a viver aqui e agora como seus discípulos. E é um sono que muitos de nós estamos dormindo, vivendo as nossas vidas, celebrando a vida, andando por aí, trabalhando, ganhando o seu dinheiro, vivendo a sua vida como se esse dia não fosse uma realidade. Comamos e bebamos, porque amanhã todos morreremos. Mais ou menos assim, carpe diem. Jesus voltará. É viver a vida sem considerar a Cristo. Viver a vida como se esse dia do Senhor fosse algo sem importância, fosse algo que não me dissesse respeito, não causa impacto na minha vida, não muda meu estilo de vida, minha maneira de viver. Outra imagem que Paulo fala, pessoas gritando, paz e segurança. Viva a sua vida, esse evangelho, esse cristianismo humanista que a gente está vendo aí, toda uma galera adepta desse cristianismo humanista que diz, não, você pode viver, fazer suas escolhas, fazer o que você quiser, no fim, Deus vai salvar todo mundo. Não vai, não. Não vai. Pessoas dizendo, não, está tudo bem, paz e segurança. É esse o slogan de quem vive sem se importar com o grande e terrível dia do Senhor. E essa é a máxima daqueles que querem dormir essa dormência. Dormir o sono da indolência. É essa máxima daqueles que não querem estar alertas, vigilantes, sóbrios, atentos aos sinais que Deus está fazendo. Esse slogan diz, não se preocupe, vive a sua vida. Não, Deus é só amor,
no final das contas, ele vai perdoar tudo. Mas Paulo rebate isso dizendo: a destruição virá. Paulo fala dessa paz aqui, fazendo uma referência com a Pax Romana, que era uma falsa paz. Não era uma paz de verdade, era uma paz à custa de muito sangue derramado, de muita tortura, de muita violência. Paulo rebate isso dizendo: grandes desastres estão a caminho, virá a destruição. Olhem os sinais. Essa destruição a que Paulo se refere é a de ser objeto da justa ira de Deus, e ele fala isso lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Outra imagem que Paulo usa é a mulher em trabalho de parto, que também é outra imagem recorrente na Bíblia. Não é sobre dor que Paulo está dizendo, mas sobre essa maneira súbita e inexorável do trabalho de parto. Ele vem subitamente e, uma vez começado, não tem como parar. E o trabalho de parto da volta de Jesus já começou, não tem como parar. Começou quando Jesus foi assunto aos céus e disse: eu vou voltar. Jesus voltará. Não tem como parar esse processo. Esse trabalho de parto já deu seu início. Não há como reverter esse processo. Para quem Paulo faz esses alertas, essas exortações e essas admoestações? Para mim, para você, para todos nós, para todo aquele que acredita ou vive neste mundo, sabendo que este mundo já foi invadido pelo Eterno, que é uma questão de tempo para que essa realidade futura se concretize. Jesus voltará. Sua luz invadirá o mundo de forma plena, completa. A luz do julgamento e da misericórdia divina vai iluminar todos os cantos escuros do mundo e da minha e da sua vida. Tudo há de ser revelado. Tudo há de vir às claras. Para nós, Paulo diz: estejam alertas, fiquem preparados. Nós somos do dia, nós somos da luz. Não acreditem nas falsas promessas de paz e segurança. O mundo entrará em colapso, em convulsão. Vai ter terror, vai ter destruição, vai ter dificuldade. Estamos vivendo em plena pandemia. Anos depois, 20 anos depois, as advertências dessa carta se tornaram realidade nas mãos de Nero. Vocês sabem o que Nero fez? A destruição, a tortura, os corpos de cristãos sendo usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Até aqui, Paulo nos adverte com uma série de negativas, né? Não sejam como os que dormem. Mas agora ele fala o que nós somos. O cristão é filho da luz. Deus é a fonte inesgotável de luz, de toda luz. Ele é o Pai das luzes, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Somos filhos, somos pontos de luz, espalhados por esse mundo que dorme na noite escura do pecado. Nós somos esses pontos de luz, por onde Deus irradia sua glória, seu resplendor. O cristão é filho do dia, não é filho da noite, das trevas. Somos filhos do dia, porque assim como nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus, agora
No dia, participaremos de sua glória e de seu triunfo. E já que somos o que somos, e sabemos disso, não durmamos. É claro que não se trata do sono reparador físico que todos nós precisamos ter. Mas não durmamos a sonolência mórbida, espiritual, que nos deixa paralisados, imobilizados diante das demandas e dos desafios da nossa fé. A vigilância que Paulo se refere, ela possibilita que não nos acostumemos gradativamente, sutilmente, paulatinamente, da noite escura do pecado. Vocês sabem daquela anedota de como que a gente cozinha um sapo, né? Você coloca o sapo dentro da panela com água fria. Ele vai achar uma delícia, mas você liga o fogo e ele vai acostumando paulatinamente com aquela água, a temperatura vai subindo, quando você vê, cozinhou o sapo. E é assim com a gente também. Manter esse estado de alerta nos faz não sermos paulatinamente engolidos pela tentação da noite escura do pecado. Para que nós não sejamos surpreendidos por Cristo, estar alerta, vigilante, nos ajuda a perceber os sinais dos tempos, os sinais da época, ajuda a gente a discernir o momento que a gente está vivendo. Paulo nos admoesta que que será terrível ser surpreendido por Cristo dormindo o sono da noite escura do pecado. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. É isso que nós devemos fazer. Embora as densas trevas cubram a terra, o Senhor surge sobre nós e a sua glória se vê sobre nós. Estamos vivendo bem no meio da noite escura do mundo. É aqui que nós estamos. Nós estamos vivendo bem no meio da noite escura do mundo. Um mundo que se esqueceu de Deus, um mundo que não liga para Deus, um mundo triste, adormecido, bêbado. Portanto, vigiem, estejam sóbrios. O mundo de Deus, da luz, já invadiu o mundo das trevas. Portanto, fiquem acordados, brilhem. Que a nossa luz brilhe nesse mundo de trevas, mas que já foi invadido pela luz majestosa, refulgente do Senhor. Fiquem acordados, se liguem para essa realidade futura. Estejam conscientes de que Jesus, a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, já venceu. Venceu as densas trevas e Jesus voltará e assim nós vamos experimentar a alvorada perfeita, a alvorada completa. Fiquem acordados, porque essa é uma realidade. Preparem-se usando couraça e capacete. Contextualizando, colete à prova de bala e capacete. A couraça ou colete à prova de bala nos protege dos ataques frontais. A couraça da fé e do amor. O capacete da esperança da salvação protege a nossa cabeça de
tantas coisas que a gente ouve e que fazem ninho na nossa cabeça e não deveriam fazer. Jesus morreu e ressuscitou, e isso nos basta, é suficiente, é a maior defesa contra tudo o que este mundo de trevas e escuridão pode intentar contra os filhos da luz. Jesus venceu. Precisamos, como nossos irmãos de Tessalônica, sermos lembrados, aliás, mais que lembrados, precisamos aprender a colocar em prática o capacete, a couraça, o colete, a prova de bala, lembrar e praticar essas palavras de Paulo quando enfrentarmos um mundo em convulsão, um mundo para o qual o dia da alvorada plena irá irromper. Pertencemos a Cristo, a luz do mundo. Portanto, vivamos como filhos da luz. E para terminar, eu volto à pergunta lá do início, a pergunta do começo. De que forma essa expectativa da volta de Jesus tem impactado a forma como você vive o seu presente hoje? A sua vida, a minha vida aqui e agora, aponta para essa realidade futura? Ou nós estamos vivendo e dormindo em berço esplêndido o sono da indolência, da negligência, da paralisia? Estejam alertos, sóbrios, vigilantes, firmes na fé, no amor, na esperança, firmes na mensagem do Evangelho. Só assim encontraremos forças para vencer a noite escura do pecado com todas as suas distrações e tentações. Abram os olhos. Não sejam pegos de surpresa. Jesus voltará subitamente. Como ele nos encontrará? Que amanhã, hoje, quando a gente sair daqui, a gente possa avaliar isso. Como que essa esperança, essa certeza futura molda o meu jeito de viver hoje. E se a resposta não for muito legal, meus irmãos, minhas irmãs, vamos procurar melhorar a nossa vida aqui e agora. Vamos caminhar aqui nessa terra com os olhos grudados no céu, de onde virá Jesus, com toda a sua glória e esplendor. E ninguém, absolutamente ninguém, passará incólume diante dessa volta de Jesus. Estejamos preparados, vivendo uma vida santa, abandonando as práticas do pecado, aquele pecado que você sabe, seu pecado de estimação, valorizando aquilo que o Senhor nos chama a valorizar, a vida em comunhão, a pregação do Evangelho. Ajuda mútua, o amor demonstrado em ação. Vamos revolucionar nossa comunidade, nossa casa, começar de espaços assim pequenos, sendo verdadeiros pontos de luz nesse mundo encoberto pelas trevas da noite do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de você que está aí nos assistindo, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, na santa expectativa pela volta de Jesus. Amém. Vamos orar?
Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Palavra que nos adverte, que nos chama a atenção, que reorganiza as nossas prioridades, o nosso estilo de vida, que coloca nosso olhar no foco, que faz a gente dar importância para aquilo que realmente importa. Tua palavra que nos ajuda a vencermos as tentações desse mundo, as distrações que nos são oferecidas no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos alertas, sóbrios, vigilantes, acordados, na espera, na expectativa dessa volta do Senhor, aonde tudo será definitivamente consumado. Essa é a nossa esperança. Se essa não for a nossa esperança, então é isso mesmo, vamos comer, beber, nos divertir, porque iremos morrer. Mas se essa é a nossa esperança, o nosso comer, o nosso viver, o nosso trabalhar, o nosso divertir, terá outro sentido, terá outro significado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a estarmos preparados para receber a Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém. O Carlinhos pediu, ele vai dar os avisos aqui por vídeo, ele ainda não tem condições de sair de casa por conta da crise eterna que ele está tendo da coluna. Peço que vocês continuem orando. Amanhã vou pegar o resultado dos exames, levar para o médico para ver qual será o prosseguimento desse tratamento que ele está fazendo. Está fazendo 1 mês que ele está assim de cama. Ele pediu só para eu reforçar, para que quem realmente puder se sentir à vontade de vir para os cultos presenciais, venham. Né? Nós temos alguns lugares. Hoje, na lista, a lista estava completa, mas parece que algumas pessoas não vieram, fizeram inscrição e não vieram. Então, venham, participem dos cultos presenciais, se você pode, se você se sente confortável. Se você não pode, você que está aí nos assistindo também, procure participar do culto às 17 horas, para que tenha um pouco de interação ali no chat ali do canal do YouTube. É importante isso, a gente manter esses vínculos, essas interações, para que a gente possa continuar se sentindo parte, né, de um corpo, de algo maior. Eu sei que a gente pode assistir o culto depois, a hora que quiser. Legal. Mas o bom mesmo é participar junto com, né, estando junto com os nossos irmãos e irmãs. Então, venham ou participem do culto às 17 horas. E quando a gente terminar esse momento aqui, o Carlinhos vai dar os avisos, orar, impetrar a bênção. Evitem de conversar aqui dentro. Vão lá para fora, a gente conversa lá fora, né, um na calçada de lá, outro na calçada de cá, fazendo brincadeira. Mas, assim, vamos evitar de ficar aqui no espaço. Nos ambientes fora aqui, tudo beleza. A gente está com muita saudade, quer bater uns papinhos. Então, é isso. Vou deixar agora, então, os avisos aí com o Carlinhos. Olá, queridos irmãos e irmãs da IPLN. Que alegria estar com vocês. Embora eu não esteja presencialmente, eu estou participando do culto nesse momento com vocês. E muito grato ao Senhor por termos ouvido a palavra dEle, por termos participado juntos nos louvores. Que o Senhor abençoe a sua vida e de sua família. Eu não estou presencialmente hoje porque eu acabei voltando das férias. No meio das férias eu tive um problema sério com o meu ciático de saúde e passei alguns dias logo após as férias ainda em licença médica, mas com a graça do Senhor, domingo que vem já estarei de retorno para participar presencialmente com todos vocês. Quero deixar alguns avisos.
A IPLN, nesse mês, completa seus 15 anos de vida. Louvamos ao Senhor por esse tempo de bênção na vida da nossa igreja. Ainda até o final do mês, realizaremos uma atividade para agradecer ao Senhor juntos por esses 15 anos de existência da nossa igreja. A nossa EBF continua. Hoje nós tivemos o encerramento do curso Seja Feita a Tua Vontade, onde o pastor André nos ensinou a olhar para a palavra de Deus e entender a vontade do Senhor. Foram aulas muito interessantes que ainda continuam disponíveis no YouTube da igreja, no canal do YouTube. No próximo domingo teremos um novo curso que será com Estélvio, o curso O Poder Transformador do Evangelho, baseado na carta de Paulo a Filemon. Então, essa semana serão disponibilizados os vídeos da aula para que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, a gente possa juntos participar no bate-papo com o Estélvio, onde as aulas serão amarradas e finalizadas. Esse é o último curso do ano. Logo depois, a nossa EBD entrará em férias, retornando em 2021, com a graça do Senhor. Na próxima terça, dia 17 de novembro, no nosso culto das terças, eu levarei a mensagem e, como sempre, às 19h30. E na sexta-feira, teremos a nossa reunião de oração às 7 horas da manhã. Ambos, tanto o culto quanto a reunião de oração, acontecem através do Zoom e o link será disponibilizado no nosso grupo IPLN Avisos no WhatsApp. Eu quero deixar um desafio para você. Precisamos muito que a igreja esteja retornando aos poucos a sua atividade. O culto presencial já acontece, onde são disponibilizados de 38 lugares para que tenhamos ali uma boa participação, a participação possível de acordo com as normas do GDF para esse momento de pandemia. E nós queremos convidar você a vir a participar do culto presencial. Faça a sua inscrição se você pode participar. Se você ainda enfrenta dificuldades para participar do culto presencial, não deixe de participar, preferencialmente ao vivo, pelo canal do YouTube da nossa igreja. É muito bom quando nós participamos juntos e tem ali um momento de interação, ali mesmo, pela internet. É muito bom, isso traz uma dinâmica muito boa para o culto da nossa igreja. Portanto, não deixe de participar, venha e se integre conosco, antes que a gente possa aos poucos ir se dispersando da vida da comunidade. Uma notícia boa que temos para vocês é que a nossa congregação no Varjão teve nessa semana o seu espaço de culto ampliado. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós conseguimos alugar o andar de cima, também o lugar de cima, e agora nós temos um espaço que foi mais do que dobrado para o culto ao Senhor na nossa congregação. Hoje mesmo eles já estão se reunindo nesse espaço para um culto presencial. Louvado seja o Senhor por isso. E tudo isso só tem sido possível por causa da fidelidade dos membros da nossa igreja na entrega dos seus dízimos e de suas ofertas. Muito obrigado por sua fidelidade. Continue fazendo assim, para que o trabalho do Senhor seja ampliado cada dia para a honra e glória dele, para o louvor do nosso Deus. E agora eu vou orar, mas antes, porém, eu quero lembrar que hoje é aniversário da Rebeca Torquato e amanhã aniversário da Isabela Mandolini. Parabéns a vocês e nós vamos orar agora também por suas vidas. Ore comigo nesse momento, feche os seus olhos e busquemos a face do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto que pudemos participar agora, pelo privilégio que tivemos de louvar o Teu nome, de ouvir a Tua palavra pregada, anunciada. Oramos pela Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor lhes dê uma semana repleta da Tua graça e da Tua bênção. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na vida dessa comunidade nesses 15 anos e rogamos não se aparte de nós, Senhor, pelo contrário, continua derramando as Tuas graças e Tuas bênçãos. Pedimos nesse momento, agradecidos pelos aniversariantes da semana, em especial pela Rebeca Torquato, que faz aniversário hoje, e pela Isabela Mandolini, que aniversaria amanhã. Derrama a Tua bênção de maneira especial sobre Tuas filhas e guarde-as para a glória do Teu nome. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre a casa, sobre sua casa e sobre todo o Israel do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso em que Jesus voltará para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Olá, queridos irmãos e irmãs da